gente, tudo bem? Hoje o vídeo é um tutorial de maquiagem muito especial e muito importante e que é muito útil principalmente para quem usa óculos. É isso mesmo, gente, olha só. Então eu fiz esse tutorial de maquiagem aqui. Eu já tive vontade de fazer esse tutorial há um tempo atrás. Eu tinha anotado na minha agenda, mas por algum motivo ainda não tinha feito. E eu uso óculos já faz uns 3 anos. E eu não sei como é que eu não tinha feito um tutorial de maquiagem pra quem usa óculos. Até que uma seguidora aqui do canal muito querida, que é a Amandinha Vila, conversou comigo lá pelo Face e falou: Mô, faz pra gente um tutorial de maquiagem pra quem usa óculos, porque eu preciso muito e com certeza outras pessoas precisam também. Falei, meu Deus, como que eu não tinha feito ainda, né? Então eu vim aqui fazer esse tutorial pra vocês. Gente, no decorrer do vídeo eu dei várias dicas muito importantes, tanto pra quem tem miopia, pra quem tem hipermetropia, porque isso faz diferença. Pode parecer que não, aqui eu falando pra vocês, mas faz diferença sim. Então dei várias dicas disso, do rímel, enfim, eu espero de coração poder ajudar vocês e espero que vocês gostem do vídeo. E claro, quem também não usa óculos pode estar utilizando essa maquiagem aqui tranquilamente para qualquer outra ocasião, para o dia a dia. Vocês adaptem da maneira que for melhor pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. E se vocês quiserem saber então um jeito muito legal, uma maquiagem fácil e que fica muito bonita pra usar com qualquer tipo de óculos, qualquer armação, qualquer cor, é só continuar acompanhando o vídeo. Bom, então vamos começar. Como sempre, gente, primer para sombras, tá? Vou passar no olho todo. Lá em cima, que é muito importante, principalmente se a pessoa for utilizar a maquiagem pro dia a dia, né? É muito importante que essa maquiagem dure e que a sombra não acumule na pálpebra. Por isso que eu gosto muito de passar sempre o fixador de sombras. Vou passar um pouquinho aqui embaixo também, porque nós também vamos colocar sombra aqui. Agora, para ajudar ainda mais na pigmentação dessa sombra, eu vou pegar esse corretivo aqui, que é bem pastosinho. Quem prefere pode estar usando o Jumbo da NYX também, que não tem problema. Eu vou passar esse corretivo aqui porque eu gosto bastante dele. Ele é da cor da minha pele e ele é bem assim, consistente, bem cremosinho, então vai ajudar bastante aqui no que eu quero. Também passo em tudo, toda a pálpebra. Tá lá em cima na sobrancelha. Agora, gente, de sombra, o que eu recomendo pra quem usa óculos, né? Normalmente, gente, os óculos, mesmo aqueles que são anti-reflexo, eles podem dar, assim, algum brilho diferente, algum reflexo mesmo. E se você usar uma sombra cintilante, isso pode se confundir, se misturar e às vezes fica um pouco estranho. Então eu sempre opto por utilizar sombras opacas, mas se você acha que não dá diferença e se você já está acostumado a utilizar sombras que tenham um pouquinho de brilho, ou se a moldura do seu óculos é daquele tipo de moldura mais opaco, sabe, mais fosco, então também dá para usar sombra cintilante, não tem problema. Se você gosta, pode utilizar normal. Então eu vou pegar essa sombra aqui, ó, que é bem cor da pele, tá? Saara, do Damolinos. Com um pincel assim, fofão, eu vou pegar bastante dela, vou concentrar bastante aqui na pálpebra, em toda a minha pálpebra. Aqui em cima também, eu vou passar em tudo essa sombra aqui. Assim, quem tem a pele um pouquinho mais escura do que a minha, né, que não é uma pessoa leitosa, leitosa, que nem diz o meu marido, essa sombra aqui vai ficar mais bonita ainda, vai destacar ainda mais, mas, bicho, pra mim eu já acho super suficiente. Então eu gosto bastante, ó, ela é bem opaca, mas é clarinha e dá uma uniformizada geral na pálpebra. Tá, então assim. Outra dica, gente, que eu tenho pra dar pra vocês. Geralmente, pessoas que têm miopia, que é o meu caso também, né,
quando coloco o óculos tende a deixar a pálpebra, o nosso olho também, um pouquinho mais pequenininho. Então, nós que temos esse probleminha de miopia, devemos dar preferência para cores mais claras na pálpebra e escurecer apenas os cantinhos e marcar o côncavo. Pessoas que têm hipermetropia, que geralmente a lente deixa o olho maior, né, bem grandão, então optem por cores mais escuras, que vão diminuir um pouquinho o seu olho. Você pode estar passando, claro, uma clarinha aqui, mas optem por cores que fechem um pouquinho mais o olho, tá? Não colocar, tipo, a pálpebra inteira com uma cor clara, porque daí o seu olho vai ficar maior ainda e a lente já vai deixar seu olho maior. Já quem tem miopia pode fazer esse joguinho porque o olho fica um pouquinho menor com a lente, então se você usar a sombrinha mais clara, vai ficar um pouquinho maior, tá? Agora nós vamos marcar o côncavo. Eu tenho a impressão, e eu vejo que outras meninas também falam, que quando a gente usa óculos, a nossa pálpebra ela fica mais gordinha, né? Então, eu já tenho pálpebra gordinha, então eu tenho que adaptar isso daí. Eu vou pegar essa sombra aqui também do Damolinos, tá? Essa daqui, gente, é a cor Brown Stone, mas eu deixarei tudo anotadinho lá no blog, o que eu usei aqui pra vocês. Também é opaca, é um marrom mais café. Eu gosto de marrom assim mais fechado, principalmente nessa época do inverno, mas quem gosta de utilizar um marrom mais terra, mais avermelhado, fica legal também, tá? Ó, então nós vamos marcar o côncavo, esfumando, na verdade, né? Deixar bem esfumadinho. Ó, eu trago desde aqui do comecinho até lá em cima, pra deixar um efeito bonito, né? No óculos, né? Na visão, assim, pra quem olhar, ver um efeito bonito, um efeito esfumado bonito. E a sombra que a gente passou aqui, aquela sombra cor da pele que a gente passou aqui, já ajuda nesse esfumado aqui também, porque cores escuras são mais difíceis de esfumar, né? Então é sempre bom ter uma base antes. Ó. Posso até descer um pouquinho aqui pra esse cantinho, mas aqui a gente vai colocar um pouquinho de preto. Mas, quem quiser deixar só assim no marronzinho, eu vou usar um preto só pra dar uma definidinha ali, uma definição um pouco maior. Mas quem não quiser usar o preto e deixar só assim também, ok. Não tem problema nenhum, pode estar fazendo isso. Então, ó. Aqui, gente, tem uma dica bacana também. Eu não vou fazer aqui porque vocês vão entender o porquê daqui a pouco, na hora que eu mostrar a cor dos meus óculos, né? Mas aqui, se você utiliza um óculos de uma moldura preta ou branca, marrom, uma moldura neutra, você pode estar brincando um pouquinho aqui com a cor no côncavo, né? Pode utilizar um laranjinha, às vezes um rosinha, ou fazer essa esfumadinha aqui no lugar de ser marrom. Pode fazer com um azul um pouco mais escuro, que fica muito legal, ou alguma cor, se a sua moldura for colorida, alguma cor que seja complementar a essa... A cor do seu óculos, a sua moldura, que também fica muito legal. Ó. Feito isso, então esfuma bastante aqui, ó, mas já dá aquela profundidade que o olho precisa. Então, feito isso, agora eu vou pegar essa outra sombra, também do Damolinos, que é pretinha, e eu vou só dar uma escurecida nesse cantinho externo aqui, mas é pouca coisa, tá? Pra deixar o olho um pouquinho mais longo, principalmente pra quem tem um óculos que a moldura é grande, assim, é larga, eu acho que fica bacana escurecer só um pouquinho aqui o cantinho externo, pra deixar o olho um pouquinho mais definido. Então, peguei um pincelzinho assim, nem falei pra vocês, né, gente? Peguei um pincelzinho assim, ó, pequenininho, que ele deixa a cor um pouquinho mais concentrada. Mas a gente vai esfumar isso aí também. Ó, eu volto com o pincelzinho de esfumar e a gente vai esfumar isso aqui, ali pra cima. Mas se limitando aqui na pálpebra, tá? Não leva o preto pro côncavo, deixa só aqui no cantinho. Aí, gente, assim, ó, se a sombra preta for uma sombra macia e fácil de esfumar e você trabalhar direitinho ali em cima, ó, dá pra deixar esse sombreado, gente, super delicado,
só pra dar um tchanzinho ali, né? Mas se você não quiser, pode parar no esfumadinho marrom, sem problema nenhum, fica bom do mesmo jeito. Isso aqui é pra quem quer dar uma incrementada mesmo, né? Então, gente, agora nós vamos falar sobre delineador. Então, o que eu acho sobre o delineador? Pra quem tem espaço na pálpebra e dá pra fazer essa brincadeirinha aí, pode usar o delineador numa grossura, assim, média, né? Quem não tem espaço na pálpebra, sempre tem que fazer um delineado um pouco mais fino, pode engrossar no final, mas tem que deixar o delineado um pouco mais fino. Mas aqui no nosso caso, para óculos, o que eu acho? Que o delineador tem que ser um delineado, um traço de delineado bem fininho, só para dar um contorno aqui na raiz dos cílios e deixar um pouco mais definido o olhar, né, o contorno dos seus olhos. Mas, gente, não faça um delineado muito grosso, por quê? Porque aqui a gente já tem uma moldura da sobrancelha, né? A gente já tem essa primeira moldura, já tem a moldura que vai ser do óculos, que vai passar aqui por cima, e se você fizer mais um delineado grosso, vai ser uma terceira moldura, então é muita informação para um rosto só, né? Para um olhar só. Então é bacana você definir o contorno do seu olho, mas não deixar muito grosso esse delineado para não criar uma moldura a mais, entendeu? Então aqui eu vou fazer um tracinho de delineado, mas bem fininho. E, gente, dá pra dar uma puxadinha assim, ó. Quem gosta de fazer o gatinho, dá pra puxar um gatinho também. Acho que dá uma personalidade diferente, né? Deixa a maquiagem um pouquinho mais sofisticado, um olhar mais de gatinho. Mas eu vou fazer, assim, um delineado bem fino e vou puxar bem pouquinho, assim. Só uma perninha que não vai quase nem dá pra perceber ali, tá? Então, vou usar um delineador em gel, o meu é esse daqui da Misha, tá? Com um pincelzinho assim, chanfradinho. Aí, gente, ó, assim, um traço bem fininho de delineador e um puxadinho bem pequenininho ali no cantinho. Agora, vem aquela questão de novo. Pra quem tem miopia e pra poder deixar o olho maior, já que a miopia, a lente pra míope diminui um pouquinho os olhos, eu vou passar um lápis bege na linha d'água ou branco, que você também pode estar optando por utilizar. Então, vou passar o lápis bege na linha d'água e embaixo eu vou passar um lápis preto e dar uma esfumadinha. Pra quem tem hipermetropia e que a lente deixa o olho bem grandão, então quer diminuir um pouquinho, passa o lápis preto ou marrom na linha d'água e não passa por fora, tá? Não passa por fora, porque daí vai dar um contorno maior e tal. Então, deixa assim só o pretinho por dentro. Eu vou fazer aqui pro meu caso, então, que é miopia, passar o lápis bege na linha d'água. Agora eu vou pegar o lápis preto, esse meu aqui é da Toque de Natureza, e vou passar aqui abaixo. Fazer um contorno abaixo aqui dos cílios inferiores. Não vou grudar ali no comecinho, mas também não vou deixar tão pra fora, tá? Mais ou menos até aqui assim. Assim. Aí pra não deixar marcado, vou pegar esse pincelzinho assim, ó, que é bem pequenininho, preciso e durinho. E vou dar uma esfumadinha no lápis antes de vir com a sombra. Aí assim. E agora pra selar, vou pegar esse pincelzinho aqui, que também é pequenininho, mas ele é de cerdas naturais. E vai deixar um pouquinho mais esfumadinho aqui o cantinho. É mais macio pra esfumar, né? Não é tão durinho. E vou pegar a sombra. E vou pegar a sombra marrom, que a gente utilizou no côncavo, pra fazer esse esfumadinho aqui. Então, vou passar aqui por cima.
Agora, gente, pra dar um toquezinho de um olho um pouquinho mais aberto, dá pra gente pegar a mesma sombrinha, cor da pele, e passar um pouquinho aqui, ó, no cantinho externo, ou no cantinho interno dos olhos. Trazer um pouquinho aqui, encontrando com esse lápis que a gente esfumou. E deixar uma entrada de luz aqui, que vai deixar nosso olho um pouquinho maior. Bom, gente, agora a questão da máscara de cílios, né, dos cílios. Quem tem os cílios curtinhos, pequenininhos, pode abusar tanto no volume quanto na extensão. Mas, para quem tem os cílios muito longos e retos, sabe quando os cílios é bem retão assim? Qual que é a minha dica? Curvex, tá? Para manter os seus cílios mais em pezinho, para levantar eles um pouco mais. E máscara de volume e não máscara para alongar os cílios. Por quê? Porque se os seus cílios for muito longo e você passar muito rímel nele e ele ficar mais longo ainda, vai bater na lente dos seus óculos e vai borrar a lente, vai incomodar você, então não vai ficar legal. Então, ou você mantém os cílios, o rímel só na base, não leva muito para as pontas, ou realmente fica num rímel só de volume, tá? E passa o Curvex para deixar ele mais alongadinho e não correr o risco de bater na sua lente. Caso você tenha os cílios mais longos e retos, né? Que tem bastante gente que tem os cílios desse jeito. Então eu vou passar o Curvex aqui para deixar... Meus cílios já são curvados, mas eu vou passar aqui para deixar um pouquinho mais curvadinho. Então passei o Curvex, umas pressionadinhas. Aí... E o meu Curvex tá cheio de glitter e ficou uns glitters aqui, mas tudo bem. Então passei o Curvex, agora eu vou passar minha máscara de cílios da Voluminous, da L'Oréal, tá? Que é a que eu sempre uso. E eu já volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Bom, gente, então, esse daqui é o resultado final da maquiagem pra quem usa óculos. Tá ok? Agora eu vou colocar, né, o óculos pra vocês verem como que fica. A questão do batom, gente, é muito pessoal. Tem gente que gosta de um batom um pouquinho mais leve, tem gente que gosta de um batom mais escuro. Eu adoro batom escuro, então eu resolvi passar escuro. E pra vocês verem que não tem a necessidade de combinar batom com o óculos que você tá utilizando. Mas eu gosto também, às vezes, de combinar, enfim... Eu vario bastante, viu, gente? Eu não fico muito presa nesse sentido. A única coisa que eu não recomendo pra vocês é exagerarem demais no blush, porque pode ficar muita informação pro rosto e ter vários focos, assim, né? Ter o foco do olho, o foco do óculos, do blush, do batom. Então, acho que não fica muito bacana. Mas passar um blushzinho sempre é bom, né? Então, ó. Assim fica. E aí, o que vocês acharam da maquiagem? Gostaram? E aí, gente, fica legal também pra vocês usarem, abusarem do jeito que vocês quiserem. Dá pra, com qualquer cor, né, de óculos, essa maquiagem aqui dá pra fazer. Com a cor de batom também que vocês quiserem utilizar, dá pra brincar tranquilamente. Bom, gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ajudar aí as pessoas que usam óculos, precisam usar óculos diariamente, mas não sabem que tipo de maquiagem usar pra deixar o visual bem legal. E então apliquem essas dicas aí, adaptem da maneira de vocês, né, conforme a necessidade de cada um, quem tem miopia, quem tem hipermetropia. E é isso, gente. Então, fiquem com Deus, um beijão enorme pra vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar, gente, com o pessoal pra ajudar na divulgação, pra ajudar no crescimento do canal, porque essa é a única maneira, né, do canal ir pra frente, do canal crescer, é contando com a ajuda de vocês. Então, quem puder compartilhar o vídeo com as amigas, adicionar favoritos também me ajuda na divulgação. E deixem os comentários de vocês aqui abaixo desse vídeo, lá no blog também. Vão lá no blog para conferir todas as fotos do resultado final e os produtinhos utilizados direitinho, tá?
E deixem os pedidos de vocês de mais maquiagem, falem comigo pela fanpage, que eu sempre deixo o link aqui embaixo, ou lá no Instagram também, então vocês que decidem. A Momô sempre atende o pedido de vocês, gente, mesmo que ela demore um pouquinho, ela sempre atende. Então eu queria aqui agradecer mais uma vez a Amandinha Vila, que foi a pessoa, assim, que me deu aquele twin de, poxa vida, eu ainda não fiz um vídeo de maquiagem pra quem usa óculos. Amandinha, muito, muito obrigada. Obrigada por todo o seu carinho, porque ela tá conversando direto comigo lá pelo Face. Muito obrigada mesmo. Principalmente pela dica, tá? Espero que você tenha gostado, que você possa aproveitar. E, gente, um beijão mais uma vez pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!